Bendiciones, mis queridos e amados hermanos. Nós estamos aqui uma vez mais para mais uma palavra de edificação. E hoje me gostaria compartilhar com vocês 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz assim: E estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. E bendijo Jehová a Obed-Edom e toda su casa. E foi dado el aviso al rei David, dizendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom e todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David foi e trajo com alegria el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Mis queridos, nós sabemos que el arca de la aliança, ela representa a presença de Jesucristo, a presença de Deus. Ela representa a presença que nós tanto anelamos. E a arca da aliança, ela era um objeto construída naqueles tempos para que as pessoas supieram que onde estava a arca da aliança, a presença de Deus também estava naquele lugar. Ora, depois de que Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrui o templo de Jerusalém, o templo de Salomão que Salomão construiu foi destruído e todos os utensílios da casa de Deus foram roubados, extraídos, levados a Babilônia, e depois de todo isso já não se há mais relato da arca da aliança. A arca da aliança ha desaparecido e hasta os dias atuais não se sabe nenhum tipo de notícia acerca da arca da aliança. Ora, com isso surge uma pergunta, e você pode perguntar: pastor, a arca não representava a presença? Agora, com a arca desaparecida, também a presença não está mais com nós outros? Ora, meus queridos irmãos, deixa-me te dizer uma coisa. A arca está desaparecida, pero a presença não está. Na presença de Cristo, ela sigue com nós outros. Não dependemos da arca. A arca representava, pero não era. Ora, hoje a presença sigue estando em nós outros. Somos nós outros os representantes da presença do Senhor. Allá donde vayamos, allá donde estamos, allá por donde passamos, a presença de Deus está com nós outros. Mas lo interessante é que a arca da aliança tinha certas características que hoje nós devemos ter sobre nossas vidas para seguir levando a presença de Deus. A primeira coisa que havia dentro da arca da aliança era as tablas de los 10 mandamentos. Ora, as tablas de los 10 mandamentos, ela está se referindo à palavra de Deus. Nós devemos ter em nós a palavra de Deus. Esta palavra é que nos edifica. Esta palavra é o que marca a diferença. Esta palavra, ela é a que arroja luz em meio da oscuridade. Esta palavra, ela é primordial para nossas vidas. Nós não podemos levar a presença se não temos em nós a palavra de nosso Deus. Ora, devemos ter em todo momento a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Por isso que o salmista, ele habla dizendo: lâmpada para mis pés, lumbreira para mis caminhos, são tus palavras. Ora, queridos, devemos estar agarrados na palavra de Deus. Aleluia. Na segunda coisa que havia dentro da arca da aliança era algo muito interessante, senão que estava dentro da arca a vara de Arão que havia florescido. Isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque a vara de Arão, ela floresce em um período de muita tristeza em Israel. Por que eu digo isso? Período de tristeza. Ora, haviam se levantado Adatã, Abirã e Coré contra Moisés. Por quê? Porque eles se levantaram em rebelião contra Moisés.
Quando eles se levantam contra Moisés, eles levam consigo a congregação também, e estavam fazendo a cabeça de muitas pessoas para se levantar contra o líder Moisés. Pero uma coisa é verdade: com aqueles que Deus chama, aqueles que Deus elige, está chamado, está elegido. Deus te chamou, Deus te ha elegido. Então, se o diabo não venga dizer para ti que tu não sirve, que tu não vale nada, sim, tu vale, tu eres precioso, porque quem te chamou foi Deus. E Ele prova isso naquele dia no deserto, quando eles enterram as varas de cada tribo, e Moisés saca a vara de Arão, é a única que ha florescido. Eu venho com a palavra de Deus nesse momento para te dizer: você não quedará seco, você florescerá, aun que as circunstâncias sejam difíceis, aun que você está passando por um momento tenebroso em sua vida, aun que a oscuridade está vindo sobre ti, pero eu quero te dizer: você não quedará desta maneira, você florescerá nos momentos mais críticos de sua vida. O Senhor, aleluia, demonstrará que você foi chamado e você é elegido. Me hace acordar aqui do livro de Job, do capítulo 14, do versículo de número 7, dizendo: porque assim el árvore fora cortado, aún queda em ele esperança, retornará aún, e su renovo não faltará. Aleluia. Haverá renovo em tu vida, haverá, aleluia, renovo em tu casa, em tu ministério, aleluia, porque ustedes não quedarão seco, ustedes vão reverdecer, porque quem te chamou, aleluia, és fiel para cumprir. A vara de Arão estava dentro da arca para demonstrar que nos piores momentos de dificuldade, é nos momentos que nós outros vamos florescer, aleluia. Dentro da arca também estava uma coisa mais, que era o maná. Ora, o maná era a comida celestial, era a comida que caía del cielo, pero havia uma ordenança no maná: não se poderia armazenar maná dentro de casa. Todos os dias por la mañana caíam, os hijos de Israel saliam, corriam lo justo para sobreviver todo o dia, e deveriam esperar la mañana seguinte, quando Deus mandara mais maná, e assim poder sobreviver. Ora, pelo maná que estava dentro da arca da aliança, ele não se caducava, não quedava podrido. O maná de um dia para o outro normalmente quedava podrido, pero o que estava dentro da arca não estava podrido, não se caducava. Pastor, o que tu queres falar com isso? Eu quero te dizer uma coisa: todas as vezes que tu planeia tus planos, tus sonhos e tus objetivos, deves incluir o reino de Deus, porque todo que tu planeias, todo o que tu sonha está incluído dentro do reino. Eu quero te dizer uma coisa: não haverá caducidade para tus sonhos, não haverá caducidade para tus objetivos, não haverá caducidade para tus planos. Todo saldrá bem, sempre e quando estejam planeado dentro do reino de Deus. Não caduca se o reino de Deus está incluído. Não caduca se o reino de Deus é primordial em tu vida. Não caduca se Deus é prioridade sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu família. Não caduca porque está dentro da arca. Aleluia. A outra coisa que tinha na arca que me chama a atenção é que a arca era revestida de ouro puro. Ora, o ouro é o metal mais desejado da terra. O ouro é o metal que todos querem ter. Sabia você que a economia de todos os países está basada no ouro que tem este país? Ora, todo o dinheiro impresso é impresso através do ouro que tem, porque o aval desse dinheiro é o ouro que tem nesse país, porque o ouro é o metal mais desejado da terra. Ora, há um meteorito vagando por el espaço e já saiu uma notícia
notícia que a NASA descobriu do que está hecho este meteorito. Fíjense usted que este meteorito está hecho de ouro puro e a NASA já está preparando astronautas para ir hasta ele e extrair o ouro. ¿Sabe por quê? Porque o ouro é o metal mais desejado que há em la terra. ¿Por que eu estou falando isso? Para que nós seamos arcas de Deus, nós devemos desejar Deus. Deus deve ser desejado por nós. O Senhor deve ser desejado por seus filhos. Se nós não desejamos o Senhor, não somos nada. Se nós não queremos o Senhor, não somos nada. Ele deve ser desejado em todo o momento, aleluia, em todos os aspectos. Nós devemos aprender a desejar a Deus, devemos aprender a desejar a Cristo, devemos aprender a desejar seus princípios e seus valores, devemos, aleluia, desejar o Senhor em todo el momento, aleluia. Para que tu seas arca de Deus, tu deves aprender a desejar o Senhor, aleluia. Também na arca me chama a atenção que na tapa da arca havia 2 querubines prostrados de rodilha, e um delante do outro, e a punta de suas alas tocavam um no outro. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ángel não está hecho para ser adorado, sino que está hecho para nos ajudar a adorar ao Senhor Jesucristo. Eles são apoiadores, ajudadores, eles são trabalhadores também, igual que nós somos trabalhadores, pero nós devemos saber que eu e você também nos tornamos ángeles de Deus. Allá donde usted va, aleluya, usted es un ángel enviado por el Señor. Usted es un hombre, una mujer, un ángel de Dios para llevar o evangelio de salvación para estas personas. Muchas personas que fueron ayudadas por otros não conhecem quem são, não sabem quem é, e depois que buscam saber quem era, disse, não sabe quem é, e disse, o ángel de Deus estuvo aqui e me ha ajudado. Eu quero te dizer para você nesse momento, você é o ángel que Deus vai utilizar para trabalhar em sua obra, aleluia. A outra coisa que a arca da aliança tinha, a arca da aliança também tinha 4 anillos em cada punta. Isso está falando que nosso Deus é um Deus de aliança, aleluia. Ele não rompe aliança, ele é um Deus que tem aliança com seu povo. Quando ele leva Moisés no Monte Sinai, ele faz um pacto matrimonial com Moisés, um pacto de aliança, dizendo para Moisés, este é meu povo, aleluia, este é meu povo. Pero quando nós outros damos a espalda para o Senhor também sente falta de seu povo. Allá em Jeremias, no capítulo 2, o Senhor se queja a Jeremias, dizendo, Jeremias, mi pueblo me ha abandonado a mim, fuente de água viva, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Sabe o que é isso? Todas as vezes que damos a espalda ao Senhor, nós outros estamos rompendo a aliança com Ele, pero Ele é fiel e não rompe aliança com nós outros. Eu venho aqui com esta palavra para te dizer neste momento, restaura a aliança com Deus nesta hora, restaura a aliança com o Senhor neste momento, porque o Senhor, aleluia, tem compromisso com aqueles que aún permanecem em sua aliança, aleluia. Tu eres arca de Deus, então se tu tens que ter aliança com Deus. A outra coisa que me chama a atenção na arca é que a arca tinha 2 varas, e estas varas eram introduzidas dentro das alianças, e estas varas não podiam ser varas torcidas, deveriam ser assimetricamente rectas. Ora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu e você devemos e temos a obrigação de caminhar em caminhos de rectitud. Sabe quando Deus chega ao apóstolo Pablo no caminho de Damasco? Ora, o encontro de Pablo com o Senhor em Damasco,
hace que ele caiga del caballo, se queda ciego. E a primeira ordenança de Deus para Pablo foi: Pablo, ve a la casa de la calle llamada derecha. ¿Sabe qué es eso? A calle derecha no tenía un nombre porque sin derecha, sino que era una calle que no tenía curvas. ¿Qué que Dios está hablando? Dios estaba dizendo para Pablo: hasta hoy tú caminaste en caminos torcidos, pero a partir desse momento tú vas a empezar a caminar en caminos rectos. O Senhor está hablando comigo e com você neste momento. O Senhor está dizendo: para caminhar comigo, para ser introduzido dentro de minha aliança, nós outros devemos caminhar em rectitud na presença do Senhor. Aleluia. Nós outros devemos ser igual que estas varas, rectos na presença de nosso Senhor. Aleluia. ¿Por quê? Porque somos arcas de Deus. La otra cosa que me llama la atención es: la arca de Dios no es lo que tenía la arca, sino cómo movimentaba la arca. La arca era movimentada por 4 hombres, por 4 levitas, y estas 4 personas, para movimentar la arca, deberían tener una coordinación entre sí, deberían caminar unidos. Isso está hablando do quê? Que a igreja del Senhor deve permanecer unida em sua presença. Nós outros não podemos caminhar um para um lado e outro para o outro. Quando o Senhor falou a Josué, dizendo: Josué, permanece firme, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe que é isso? Nós outros somos o corpo del Senhor, somos muitos dentro da igreja, aún sendo muitos, devemos caminhar todos na mesma visão, na mesma direção, no mesmo lugar. ¿Para quê? Para que a arca de Deus não venga a se cair, ou seja, para que a presença de Deus não caiga, porque se os levitas que levam a arca, um vai para um lado e outro vai para outro, a arca caía e se rompia. Sabe o que passa hoje? Está passando hoje, que muitas igrejas estão sendo divididas, que muitas igrejas, muitas pessoas estão dividindo o corpo de Cristo, porque não querem caminhar em unidade, porque não querem caminhar debaixo da visão, porque não querem estar caminhando debaixo da palavra verdadeira do Evangelho. Ora, se você está vendo este vídeo, se você está escutando esta palavra, eu venho da parte de Deus para te dizer: camine na unidade do corpo de Cristo, porque para isso Ele nos ha chamado, para que nós outros venhamos levar a arca de Deus, ou seja, a presença de Deus em unidade. Aleluia. Usted é arca, e allá donde usted ir, a presença do Senhor está contigo. Pero para isso, usted tem que ter sobre sua vida a palavra de Deus. Usted tem que saber que usted vai florescer em momentos de dificuldade. Usted tem que saber que todos os projetos, incluído o reino de Deus, nunca terão fecha de caducidade. Usted deve desejar o Senhor como desejam os homens do mundo el ouro. Usted tem que saber que usted é ángel de Deus para trabalhar nesta obra. Usted tem que permanecer firme com a aliança de Deus. Usted tem que andar em rectitud como as varas, e usted tem que estar na comunhão do corpo, para que juntos vengamos levar a palavra de salvação para este lugar. Que Deus te bendiga, que Deus te guarda, que Deus te fortaleça e que usted seja edificado através de esta palavra, em nome de Jesus.